Paz de Deus, todos vocês que estiverem me ouvindo em todo o território de todo o Brasil. Eu quero cumprimentar todos vocês com a graça do Senhor e quero falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Eu não vou mostrar para vocês português importante, mas vou mostrar para vocês uma palavra importante, porque o importante não é o português e nem falar em 5 ou 10 idiomas de línguas. O importante é falar com simplicidade e imitar o nosso Salvador, que foi simples, compreendeu? Porque se você não for imitador de nosso Salvador, que é Jesus Cristo, jamais você vai entrar no reino, porque a salvação está nas mãos dele. E ele não salva ninguém que é grande, porque ele estava pregando com os apóstolos, quando os apóstolos perguntaram a ele acerca da granduria e da minoria. Falou: Senhor, qual é o maior no reino dos céus? Jesus, pegando uma criança, pôs na frente dele e pôs a mão sobre a cabeça dele e diz: em verdade vos digo, ninguém que se tornar humilde com a mentalidade desta criança no reino de meu Pai não entrará. Aqui na terra, o mais sábio é o maior, mas no reino de meu Pai, o que é grande aqui na terra, lá é o menor. E o que se faz de pequeno aqui na terra, lá será o maior. No reino de meu Pai, é diferente. Então vamos prestar atenção que Jesus não recebe palavras por importância de boniteza de palavras, nem de idiomas importantes. Ele recebe o nosso amor, com ele e também com o nosso próximo. Porque ele diz que se nós não amamos nossos irmãos de coração e socorrer a eles e estender a mão para os fracos, é digno dele. Ele diz: é mentiroso, não ama ele. Quem ama ele tem que amar o próximo de verdade. Então, quando Jesus for fazer o julgamento das nações, muitas pessoas vão chorar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa é doutor da lei, da religião, tem teologia e muitos cursos, mas ele não teve amor no próximo, não vai adiantar nada. Ele pode ter falado à vontade aí com línguas importantes para ter fama, para ser visto pelos homens, que isso nada importa. Sabe por quê que eu vou dar esse testemunho para vocês? Que Jesus, quando ele estava pregando com os apóstolos, tinha um doutor, por nome de doutor Nicodemos, ele era príncipe de Israel. Eles chamavam ele de príncipe de Israel porque ele era o doutor dos doutores da lei. Ele confiava que a teologia e a sabedoria dele, e o anelo no dedo e o diploma, ele estava com a salvação compra com Deus, e ele enganou. Ele foi um dia à noite ter com Jesus e falou: Senhor, sei que ninguém faz milagre que o Senhor faz, a não ser que Deus esteja com ele. Aí Jesus diz assim para ele: Nicodemos, necessário-te é renascer de novo. Quem não renascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Presta atenção nessa palavra que Jesus falou para aquele doutor da lei. Ele pensava que ele teria um galardão com Deus por causa da sabedoria dele e da autoria de altivez que ele tinha para ensinar os outros. Como ele era o doutor dos doutores, ele pensou que Jesus ia dar ele nota 10, Jesus deu ele nota 0. Então Jesus mostrou a ele que o reino de Deus é para os renascidos. E o renascido é aquele que se humilha. O renascido é aquele que segura na mão dos seus irmãos. O renascido é aquele que não faz distinção de pessoas. Porque se você fazer distinção de pessoas entre rico e pobre, e entre estudado e com quem é tolo aqui na terra, você não provará do reino, porque Jesus não fez isso. Jesus recebia na presença dele doutor, e recebia também as pessoas de uma vida, pecadores, leproso, surdo, cego, aleijado. Jesus, até os mortos, ele recebia no reino dele, porque quando ele via uma pessoa falar que não tinha morrido, que ele estava chorando, ele ia lá e ressuscitava aquela pessoa, entregava para a pessoa viva, de tanta misericórdia que Jesus tinha e de simplicidade. Jesus não teve remorso de chegar no túmulo de Lázaro, fedendo com 4 dias de enterrado, para poder ressuscitar ele. Jesus era um homem simples. Se você não for simples como Jesus, você não prova do reino, porque quem vai fazer o julgamento é Jesus. E Jesus não vai vir fazer julgamento aqui e te justificar pela tua granduria, não. Porque Jesus falou assim: fazer para o dono que a sua justiça seja maior do que os escribas e fariseus. Não seja como os hipócritas, que ia vestir longas túnicas e ia para as esquinas da rua, fazer longas orações para ser visto pelos homens.
Quando vos der esmola, não toqueis a trombeta, que se vos tocar a trombeta, já recebeu a recompensa dos homens. Então, meu amado, vamos prestar bem atenção que Jesus não deu vaga para granduria de ninguém. Jesus não deu vaga para altivez de ninguém. A vaga que Jesus deu da salvação é para quem for simples, para quem tiver amor nele e no próximo. Esse vai entrar no reino. Mas você pode ter pregado para muitos milhões de pessoas, mas se você não tiver purificado a sua alma e tiver renascido de verdade e renovado para ser uma nova criatura. Quem é nova criatura que Jesus fala? Você ser bondoso com seus irmãos, dar o de comer quem tem fome, dar a veste quem está nu e calçar quem está descalço e hospedar também quem está deshospedado. Se assim você fazer e lavar os pés dos seus irmãos, você será justificado. Mas se você assim não fazer, gozar da tua riqueza, você pode ser doutor da lei, da religião, mas se você gozar da sua riqueza e os pobres lá dentro da igreja passando fome, você vai ser condenado para as trevas, porque Jesus só vai dar uma veste branca para aquele que se humilhou, porque ele deu um exemplo com aquela criança. Falou que ninguém que não se tornar humilde e com a mentalidade daquela criança no reino do pai dele não entrará. Vamos prestar bem atenção. Não adianta nós querer ser visto pelos homens aqui e ser excusado por Deus no dia que nós topar com ele. Ah, mas será que Deus vai fazer? Jesus vai, porque Deus mandou Jesus pobrezinho na terra para tirar o império das nações, para tirar a altivez, para tirar a sabedoria. Ele diz assim que ele usa os loucos para confundir os sábios. Ele diz assim, que ele usa os loucos. Deus diz assim que os homens agradáveis a Deus são aqueles que passam pelo candinho da humilhação. Ele diz assim que ele purificará os filhos de Levi como purifica o ouro e a prata. O ouro e a prata é purificado com fogo, compreendeu? Então ele vai purificar, Deus vai dar uma veste branca para quem se humilha. Para quem se humilha são os homens agradáveis a Deus. Lembra que Davi era filho de Jessé. Lembra que aquele homem era um homem humilhado, tendo o pai dos irmãos. Compreendeu? Os irmãos eram tudo estudado para a guerra e com características de rei. E se fosse preciso de candidatar a rei, quando Samuel pegou aquele esquife ali, que ele foi com aquele vaso de óleo para ungir um dos filhos de Jessé, nenhum deles serviu para Deus. Quem serviu para Deus foi aquele pastoreiro de animais, que era ruivo, era um cara baixinho, feio, era o mais feio, ele era escusado do pai dos irmãos, a ponto que quando Samuel falou, o senhor não tem outro filho? Tem, mas esse não serve. Até o pai dele teve escândalo contra ele. Por quê? Porque o pai dele se sentia grande, o pai dele também tinha granduria, mas Davi não tinha. Mas Davi, como ele era simples, ele pegava na goela dos leões e tomava as ovelhas das garras dos leões. Davi, porque Deus dava ele força por causa da simplicidade dele. Não adianta você tentar disfarçar na frente de Deus, porque você é pregador do evangelho, você é cantor de Deus, que você vai entrar lá no céu sem você ser humilde, não. Porque se você fazer distinção, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás, porque isso é Jesus quem fala dentro do evangelho, compreendeu? Porque naquela época Deus não aceitou um daqueles que tinha característica de rei para poder ser rei, para dominar o povo dele, compreendeu? Então, vamos ser humildes, vamos renascer, vamos ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Para nós ser uma nova pessoa e nós ter o batismo do Espírito Santo, nós temos que deixar de fazer distinção de pessoas, e entre rico e pobre, e entre preto e branco. Nós temos que tratar todo mundo igual, como Jesus. Então, não fazia chegar um pecador aberrando Jesus. Como chegasse um doutor da lei, Jesus recebia de uma forma só. Compreendeu? Jesus não fazia distinção de pessoas, amém? Agora, recebe essa palavra que anunciei, e quem estiver ouvindo essa palavra, põe ela em prática. Isso. Ah, não, mas eu não sei pregar, mas você sabe pôr o dedinho aí e compartilhar com os irmãos, você está trabalhando na obra. Você vai receber o mesmo galardão do profeta que está pregando. Porque Jesus diz assim, em verdade vos digo, todo aquele que receber um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Amém? Se você que viu esse vídeo aí e viu que é uma palavra da verdade que nos traz a salvação, a palavra original, ela não é palavra, muitas vezes dentro do português em idiomas latim, aramaico e arabaico, mas é uma palavra pura que foi sair da boca de Jesus. Essa é que julga para a salvação. Palavras de sabedoria do homem aqui, fora da sabedoria de Jesus, não leva ninguém à salvação, porque senão tinha levado Nicodemos, que era o doutor dos doutores da lei. E aqueles
doutores também que escusaram Jesus, ficou todo mundo para trás, compreendeu? Todos ficaram para trás, porque Ananás e Caifás comprou Jesus por 30 moedas de prata e para matar ele e ser cravado numa cruz. Não foi os malfeitores que perseguiu Jesus, quem perseguiu foi Ananás e Caifás. A lembra diz, eles eram dois chefes da igreja, eram os que mandavam na igreja de Deus, mas Deus não aceitou a oração deles. Deus não aceitou nem a oração deles, nem eles perto deles. A não ser que eles estiverem arrependidos. Porque se eles não estiverem arrependidos depois que Jesus morreu, eles ficou todo mundo nas trevas. Compreendeu? Então, o nosso julgamento é enquanto nós está vivo. Jesus diz que ele deu prazo para nós pensar, para nós se arrepender, para nós converter de